O relógio na parede marcava 21h45, e a sala estava mergulhada em um silêncio pesado. Clara havia passado o dia inteiro se dedicando às tarefas de casa, como sempre fazia. Ela gostava de cuidar do lar, aquele refúgio que construíram juntos. Era o reflexo de anos de amor, dedicação e sonhos compartilhados. Mas naquela noite, algo estava estranho. Rafael, seu marido, estava inquieto, evitando seus olhos e mexendo compulsivamente no celular. "Está tudo bem, Rafa?" Clara perguntou, tentando esconder a preocupação que se formava em seu peito. Ele parou, respirou fundo e passou a mão pelos cabelos escuros. "Precisamos conversar", disse, com a voz baixa, quase como se quisesse que ela não ouvisse. Essas 3 palavras foram como um soco no estômago de Clara. Ela sentiu um frio na espinha, mas tentou se convencer de que era algo simples. Talvez problemas no trabalho, algo corriqueiro. Ela se sentou no sofá e esperou. Rafael não conseguiu encará-la. Eu conheci alguém." O chão pareceu desmoronar sob os pés de Clara. Ela sentiu o mundo girar e um nó apertar sua garganta. "O quê? Como assim, alguém?" Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. "É a Júlia, do trabalho. Eu não planejei isso, Clara. Eu juro. Mas aconteceu. E ela está grávida." O impacto dessas palavras foi como uma avalanche, esmagando tudo que Clara acreditava ser sólido. O homem que ela amava, com quem compartilhou mais de uma década de sua vida, estava não apenas traindo sua confiança, mas construindo uma vida com outra pessoa, uma vida que incluía um filho. "Grávida." Clara repetiu, incrédula. Suas mãos tremiam, e ela mal conseguia respirar. "Você está me dizendo que está me deixando? Que vai criar uma família com outra pessoa?" Rafael finalmente encarou, seus olhos cheios de culpa. "Eu não queria que fosse assim. Eu não queria te machucar. Mas eu preciso ser honesto. Eu sinto algo por ela, Clara. E agora, com o bebê, eu tenho que assumir essa responsabilidade." Clara sentiu uma onda de emoções: raiva, dor, humilhação. Ela se levantou abruptamente, sentindo que precisava se mover, precisava sair daquela sala, daquele pesadelo. Mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ela ficou ali, paralisada, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Honesto." Ela finalmente disse, sua voz carregada de uma amargura que ela mesma não reconhecia. "Você quer falar de honestidade agora? Depois de anos. Depois de tudo que construímos juntos. Você destruiu nossa vida, Rafael. Você destruiu a minha vida." Ele não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Clara viu Rafael pegar algumas roupas e sair pela porta. Sem olhar para trás, sem hesitar. E ela ficou ali, sozinha, no vazio daquela casa que, de repente, parecia grande demais, fria demais. Quando finalmente se permitiu sentar no chão, Clara percebeu que estava cercada pelas lembranças de um casamento que, até aquela noite, ela acreditava ser indestrutível. As fotos na prateleira, os bilhetes carinhosos guardados na gaveta, os pequenos símbolos de um amor que agora parecia uma mentira cruel. Ela abraçou os joelhos, permitindo-se chorar como nunca havia chorado antes. Não era apenas o fim de um casamento. Era o fim de quem ela acreditava ser. Mas, no fundo de sua dor, uma fagulha começou a surgir. Era fraca, quase imperceptível, mas estava lá. Algo dentro dela dizia que essa não seria sua história final. Ela ainda não sabia como, nem quando, mas iria sobreviver. Ela iria se reconstruir. E naquele silêncio ensurdecedor, Clara fez a única coisa que podia naquele momento. Prometeu a si mesma que encontraria um caminho de volta. Para ela mesma. Os dias seguintes ao rompimento passaram como um borrão. Clara se movia pela casa como um fantasma, desorientada, perdida entre memórias que antes a confortavam e agora torturavam. A cama parecia maior, mais fria, e as noites se tornaram intermináveis. Ela se pegava olhando para o teto, tentando entender como sua vida havia desmoronado tão rápido. As mensagens de amigos e familiares chegavam constantemente, cheias de solidariedade e frases de apoio. "Você é forte, vai superar isso." Mas Clara não se sentia forte. Sentia-se quebrada, um mosaico de peças que não sabia como encaixar novamente. Certa manhã, ao abrir o armário para pegar uma xícara, encontrou a caneca que Rafael sempre usava. Era azul, com um desenho de montanhas que lhe dizia lembrar as férias que passaram juntos no interior. Ela segurou a caneca por um instante e, sem pensar, atirou-a no chão. O som da porcelana se quebrando ecoou pela cozinha,
mas não foi suficiente para silenciar o grito preso em sua garganta. Foi ali, ajoelhada no chão frio, cercada pelos pedaços quebrados, que Clara finalmente chorou com toda a força de sua dor. Não era mais o choro contido das primeiras noites. Era um pranto descontrolado, quase primitivo, como se cada lágrima carregasse o peso dos anos de sacrifício, dos sonhos interrompidos e do amor não correspondido. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto vagava sem rumo pela internet, encontrou um artigo sobre luto. Apesar de não ter perdido alguém para a morte, a descrição fazia sentido. Ela estava de luto por uma vida que não existia mais. O texto dizia que, antes de superar, era preciso aceitar a dor, vivê-la por completo. Você precisa sentir para curar. Clara não sabia como fazer isso, mas decidiu tentar. Ela começou por algo simples: sair de casa. Colocou um par de tênis velhos e foi caminhar até o parque do bairro. O ar fresco parecia pesado nos pulmões, como se estivesse se readaptando ao mundo. No início, cada passo era doloroso, como se a gravidade fosse mais forte para ela. No parque, viu crianças brincando, casais conversando, pessoas lendo em silêncio. Ela se sentiu ainda mais isolada, como se todos estivessem vivendo vidas perfeitas enquanto a sua estava em ruínas. Mas algo chamou sua atenção: uma mulher mais velha, sentada sozinha em um banco, olhando para o lago com um sorriso sereno. Impulsionada por um instinto que nem ela entendia, Clara sentou-se ao lado da mulher. Elas trocaram cumprimentos tímidos, e, sem perceber, Clara começou a desabafar. Contou sobre o casamento, a traição, o vazio. A mulher, cujo nome era Esther, ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Clara terminou, com os olhos ainda úmidos, Esther segurou sua mão e disse algo que a fez tremer. Minha filha, a dor é como o inverno. Parece interminável, mas é só uma estação. Depois dela, a primavera sempre vem. As palavras de Esther ficaram ecoando na mente de Clara nos dias seguintes. Ela começou a perceber que, talvez, sua vida não tivesse acabado. Talvez apenas estivesse em pausa, esperando por algo novo. Naquela mesma semana, enquanto mexia em uma gaveta esquecida, encontrou um velho caderno de desenhos. Ele estava cheio de esboços de ambientes decorados, ideias que ela criava quando ainda sonhava em ser designer de interiores. Olhar para aqueles rabiscos despertou algo em Clara, uma curiosidade, uma fagulha de quem ela era antes de ser esposa, antes de ser parte de algo que agora não existia mais. Naquele instante, pela primeira vez desde que Rafael se foi, Clara sentiu algo que não era dor. Era esperança, pequena, frágil, mas real. E assim, com passos hesitantes, Clara começou a plantar as primeiras sementes de um recomeço. O sol começava a despontar no horizonte quando Clara decidiu que era hora de agir. Ela não sabia exatamente por onde começar, mas sentia que permanecer no mesmo lugar, tanto física quanto emocionalmente, não era mais uma opção. A primeira mudança veio em um dia aparentemente comum. Enquanto organizava os poucos pertences que Rafael havia deixado para trás, Clara encontrou um envelope com o nome dela escrito em sua caligrafia apressada. Era um cartão que ele havia dado no aniversário de 10 anos de casamento. Clara, você é a razão pela qual acredito na sorte. Sem você, eu não teria o lar que sempre sonhei. Ela fechou os olhos e apertou o papel contra o peito. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Mas, ao invés de guardar o cartão, como teria feito antes, ela o colocou no fundo de uma caixa que estava etiquetada com uma palavra simples: passado. Foi a primeira vez que Clara sentiu que estava soltando algo, não completamente, mas o suficiente para abrir espaço para o novo. No dia seguinte, Clara decidiu ir a uma aula de yoga. A recomendação veio de uma colega de faculdade que reencontrou em uma rede social. É ótimo para o corpo e a mente, a amiga dizia com entusiasmo. Quando chegou ao pequeno estúdio de yoga, Clara sentiu-se deslocada. O ambiente era acolhedor, com paredes cobertas de frases inspiradoras, mas as pessoas pareciam tão calmas e centradas que ela se questionou se havia feito a escolha certa. Durante a primeira aula, ela percebeu como seu corpo estava tenso e sua mente caótica. Cada postura parecia um desafio impossível, e a voz suave da instrutora dizendo "respire profundamente" parecia apenas ecoar o que ela mais precisava aprender. Ao final da aula, durante o momento de relaxamento, a instrutora, uma mulher de olhar bondoso chamada Beatriz, aproximou-se dela e disse: "Você está exatamente onde precisa estar, Clara. Confie no processo." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Clara não sabia exatamente o que aquilo significava, mas decidiu voltar na semana seguinte. Enquanto a prática de yoga trazia mais calma aos seus dias,
Clara começou a abrir espaço para algo que há muito tempo não sentia: curiosidade. Um dia, ao abrir a gaveta de uma antiga escrivaninha, encontrou o caderno de desenhos que havia guardado anos atrás. Ele estava cheio de ideias para interiores, móveis, cores, layouts. Por um momento, ela hesitou. Aquilo era um sonho que abandonara quando decidiu se casar e dedicar sua energia ao que acreditava ser a construção de uma vida em conjunto com Rafael. Mas agora, aquele caderno parecia uma janela para uma versão dela mesma que ainda podia existir. Sem pensar muito, Clara abriu o laptop e pesquisou por cursos de design de interiores. Encontrou um curso online acessível, com aulas noturnas. Apesar do medo de fracassar, ela se inscreveu. Os primeiros dias foram difíceis. Clara lutava contra a insegurança, contra a voz interior que dizia: você já passou da idade para começar algo novo. Mas a cada aula, a cada pequeno projeto, ela sentia uma fagulha crescer dentro dela. Era como se, aos poucos, estivesse reconectando-se com algo perdido. Alguns meses depois, incentivada pela amiga da aula de yoga, Clara compartilhou um de seus projetos nas redes sociais. Um quarto decorado com simplicidade e bom gosto, que ela havia projetado para uma vizinha. O post rapidamente atraiu a atenção de conhecidos, que começaram a comentar e perguntar se ela fazia trabalhos freelance. A resposta de Clara foi tímida no início, mas, com o tempo, os pedidos começaram a chegar. Ela transformou uma pequena área de sua casa em um estúdio improvisado e passou a trabalhar em projetos para amigos e conhecidos. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu que tinha controle sobre sua própria vida. O vazio que Rafael deixará ainda existia, mas era menos doloroso, menos avassalador. Em seu lugar, uma nova Clara começava a florescer, uma que ela mesma estava criando. Certa noite, ao terminar um projeto especialmente desafiador, Clara foi até o espelho. Observou seu reflexo, olhos mais confiantes, ombros menos curvados. Respirou fundo e disse em voz alta: eu não sei onde isso vai me levar, mas eu prometo a mim mesma que nunca mais vou me abandonar. E, pela primeira vez desde o rompimento, Clara sentiu não apenas esperança, mas orgulho. Ela não era mais apenas um fragmento do que tinha sido. Estava se tornando algo novo, algo melhor. Enquanto Clara florescia em sua jornada de autodescoberta, Rafael vivia uma realidade completamente diferente. No pequeno apartamento que agora dividia com Júlia e o bebê recém-nascido, o caos parecia ser a única constante. As noites mal dormidas eram preenchidas por choros incessantes, fraldas a serem trocadas e discussões cada vez mais frequentes entre ele e Júlia. Os momentos de paixão que haviam unido os dois começaram a desaparecer, sendo substituídos por olhares de cansaço e palavras ásperas. Rafael se sentia preso em uma rotina que não havia imaginado. Quando Júlia reclamava que ele passava tempo demais no trabalho, ele rebatia, dizendo que era necessário para sustentar a família. No fundo, Rafael sabia que estava se escondendo do que realmente o incomodava: o peso de suas escolhas. Certa manhã, ao pegar um café antes do trabalho, Rafael cruzou com um antigo colega, Lucas, que o cumprimentou animado. E aí, Rafa, como vão as coisas? E a Clara? Faz tempo que não vejo vocês dois juntos. O nome dela caiu como um peso sobre ele. Rafael forçou um sorriso. Tá. Não estamos mais juntos. Seguimos caminhos diferentes. Lucas, surpreso, tentou disfarçar o desconforto. Entendi. Bom, ela deve estar bem, né? Outro dia vi nas redes que ela está fazendo um trabalho incrível com design de interiores. Quem diria, hein? Ela parece estar vivendo o auge. Rafael ficou mudo. Ele não sabia que Clara havia retomado o design. Não sabia que ela estava, aparentemente, tão bem. Ao ouvir aquilo, sentiu uma pontada estranha, uma mistura de arrependimento e nostalgia. De volta ao apartamento, aquele pensamento não saía de sua cabeça. Clara, que ele acreditava ter deixado para trás, estava brilhando. Enquanto isso, ele se sentia apagado, como se estivesse vivendo uma vida que não era sua. Naquela noite, ao chegar em casa, Rafael encontrou Júlia sentada no sofá com o bebê nos braços, as olheiras profundas marcando seu rosto. Você pode ajudar? Ou vai ficar aí parado, fingindo que não é pai dele também? A voz dela era dura, afiada como uma lâmina. Rafael suspirou, cansado. Eu trabalhei o dia inteiro, Júlia. O que mais você quer que eu faça? Quero que você esteja aqui de verdade, Rafael. Você pensa que só porque paga as contas, isso é suficiente? Eu também estou exausta. Sabia? Eu não escolhi ser mãe sozinha. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras.
Ela estava certa. Ele não estava realmente presente, nem para ela, nem para o filho. Depois que Júlia foi para o quarto, batendo a porta atrás de si, Rafael ficou sozinho na sala. O apartamento, antes cheio de sonhos e promessas, agora parecia tão vazio quanto ele se sentia. Enquanto isso, Clara vivia uma semana agitada, mas recompensadora. O pequeno estúdio em sua casa estava cheio de croquis, amostras de tecido e mensagens de novos clientes. Sua dedicação estava finalmente rendendo frutos. Ela havia sido convidada para decorar o interior de um café local, um projeto maior do que qualquer outro que já tinha feito. No dia da apresentação final, Clara estava nervosa, mas confiante. Vestiu-se com cuidado, como se sua aparência fosse refletir a força que estava aprendendo a cultivar. Ao terminar a apresentação, o dono do café apertou sua mão com entusiasmo. Você tem um talento incrível, Clara. Mal posso esperar para ver o resultado final. Ao sair do café, Clara parou por um momento na calçada. Olhou para o céu azul e sentiu algo que não sentia havia muito tempo: orgulho de si mesma. Enquanto Clara subia os degraus de sua nova vida, Rafael permanecia preso na espiral de arrependimento e rotina. Ele começou a perceber o que tinha perdido, não apenas Clara, mas também a versão de si mesmo que existia ao lado dela, uma versão que ele havia deixado para trás. Em uma noite silenciosa, enquanto embalava o bebê adormecido, Rafael olhou para o pequeno rosto e sentiu um aperto no peito. Ele amava o filho, mas não podia evitar a sensação de que algo estava profundamente errado. Naquele momento, Rafael entendeu que a felicidade que buscava em Júlia, e em uma nova vida, nunca poderia vir de fora. Ele precisava encarar as verdades que evitava e encontrar uma maneira de se reconectar consigo mesmo. A diferença entre os dois caminhos, o de Clara e o de Rafael, era evidente. Ela havia escolhido florescer, enquanto ele ainda estava preso às raízes do passado. E ambos, de formas muito diferentes, estavam descobrindo o preço de suas escolhas. As semanas passaram como ventos impiedosos, carregando as folhas mortas do passado. Para Clara, a cada projeto entregue, a cada cliente satisfeito, o buraco que Rafael deixará parecia menor. Ela estava transformando sua dor em propósito, e sua vida agora era um mosaico de novos sonhos e conquistas. Mas, em uma tarde de sexta-feira, algo inesperado aconteceu. Ela estava ajustando a iluminação em uma sala que havia decorado, quando seu telefone vibrou. Olhou para a tela e viu um nome que não esperava: Rafael. Clara hesitou antes de atender. Suas mãos suaram, e seu coração disparou. Por um instante, ela considerou ignorar a ligação, mas algo em seu interior dizia que era hora de enfrentar esse fantasma. Alô? Disse, com a voz firme, mas sem conseguir esconder completamente a tensão. Clara. Oi. Sou eu. Rafael. Eu sei quem é. O que você quer? Sua voz saiu mais fria do que ela esperava, mas não se arrependeu. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que ele respondesse. Eu precisava falar com você. Podemos nos encontrar? Por favor. Clara fechou os olhos, tentando entender o que sentia. Um misto de curiosidade e cautela a invadiu. Depois de um longo suspiro, respondeu: tudo bem. Amanhã à tarde. Mas eu escolho o lugar. O dia seguinte chegou, e Clara escolheu um café tranquilo, um lugar onde sentia que estaria em controle. Ela chegou primeiro e se sentou em uma mesa perto da janela. Quando Rafael entrou, ela quase não o reconheceu. Ele parecia abatido, os olhos marcados por noites mal dormidas e um peso que ela não conseguia nomear. Clara. Ele disse, tentando sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Diga logo o que quer, Rafael. Meu tempo é precioso agora. Ela respondeu, sem rodeios. Ele parecia surpreso pela dureza dela, mas não a culpou. Depois de alguns segundos, começou a falar. Eu errei, Clara. Eu errei em tantas coisas. Quando fui embora, achei que estava indo em direção a algo que me faria feliz, mas eu só destruí tudo. E, vendo você agora, sabendo do que você está construindo, eu só queria pedir desculpas. Por tudo. Clara ouviu em silêncio. Sentiu as palavras dele como um eco distante. Não eram as desculpas que ela havia desejado no passado, mas agora, sentia que elas não tinham mais o mesmo peso. Rafael, não sei se você percebe, mas não sou mais a mulher que você deixou. E, sinceramente, não sei se alguma vez você realmente a conheceu. Eu era alguém que vivia para te agradar, para construir algo ao seu lado. Mas, quando você se foi, me forçou a olhar para mim mesma. E eu descobri que eu sou muito mais do que aquilo. Ele abaixou os olhos, claramente atingido pelas palavras.
Eu sei disso agora. Você está certa. Eu só queria saber se algum dia pode me perdoar. Clara ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, com a serenidade que tanto buscou. Eu já te perdoei, Rafael. Mas não pelo que você precisa. Pelo que eu precisava. O perdão não foi para você. Foi para me libertar. Rafael assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele percebeu que aquele encontro não era sobre reconciliação, mas sobre encerramento. Quando Clara saiu do café, sentiu-se mais leve do que nunca. Não era mais uma mulher tentando superar a dor. Era uma mulher que havia transcendido. Ela olhou para o céu azul e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem esforço. Clara sabia que aquele encontro não era o fim de algo, mas a confirmação de um novo começo. E agora, mais do que nunca, ela tinha certeza, nada faria voltar para as sombras de quem já foi. O vento de outono soprava suavemente, carregando as folhas douradas pelo chão da cidade. Clara caminhava pelo parque onde tantas vezes havia chorado sua dor. Mas hoje, cada passo tinha leveza, e o ar parecia mais fresco. Ela se aproximou de um pequeno banco de madeira, o mesmo onde, meses antes, havia conhecido Esther, a mulher que a ajudou a dar o primeiro passo para sua reconstrução. Agora, Esther estava lá novamente, com o mesmo olhar sereno. Clara, querida. Esther sorriu, estendendo a mão para ela. Oi, Esther. Eu vim te agradecer. Por tudo. Suas palavras me ajudaram mais do que você pode imaginar. Esther deu um sorriso caloroso. Eu só fiz o que qualquer alma gentil faria. Mas me conte, como está sua primavera? Clara sorriu. Está florescendo. Acho que nunca imaginei que seria tão forte. Aquela tarde marcou o fim de um ciclo e o início de outro. O projeto do café que Clara decorara havia sido inaugurado naquele dia, e ela foi recebida com aplausos calorosos ao entrar no espaço. Amigos, clientes e novos conhecidos a cercaram, parabenizando-a pelo trabalho impecável. Entre as pessoas, Clara viu a amiga que a havia incentivado a ir à aula de yoga. Abraçaram-se com força, trocando olhares cheios de cumplicidade. Você é incrível, Clara. Este lugar é a sua cara. Enquanto Clara observava o espaço que havia criado com tanto amor e dedicação, sentiu uma onda de emoção atravessá-la. Este era o resultado de sua jornada, não. Dias depois, Clara recebeu uma carta inesperada. Era de Rafael. Ele dizia que havia decidido buscar ajuda para lidar com as escolhas que fizera, que estava aprendendo a ser um pai melhor para o filho e, principalmente, a aceitar suas falhas. Na última linha, escreveu: Você me ensinou algo que eu nunca soube valorizar, a força de quem tem coragem de recomeçar. Espero que você continue brilhando, Clara. Obrigado por ter sido luz, mesmo quando eu não soube enxergar. Clara leu a carta em silêncio, e um sorriso sereno curvou seus lábios. Não havia mais dor ali, apenas gratidão por ter chegado ao ponto em que estava. Alguns meses depois, Clara recebeu um convite para expor seu trabalho em uma mostra de design. Ela estava construindo um nome respeitável no meio, e as oportunidades continuavam a aparecer. Na noite da exposição, enquanto caminhava pelo salão cheio de luzes e pessoas, Clara parou diante de uma peça que ela havia projetado, uma instalação de madeira com palavras gravadas. Era uma frase de Esther, a mulher que tanto a inspirara. A dor é como o inverno, uma estação. A primavera sempre vem. Ela olhou para a frase e respirou fundo. Atrás dela, um homem se aproximou. Ele era alto, com um sorriso acolhedor, e usava um cachecol azul. Essa frase é incrível. Foi você quem escolheu? Perguntou ele, apontando para a instalação. Clara virou-se, sorrindo. Sim, é especial para mim. Eu sou Daniel, também trabalho com design. Gostaria de conhecer mais sobre suas ideias. E assim, uma conversa que começou com um simples elogio se transformou em algo mais. Clara não sabia onde aquilo poderia levar, mas pela primeira vez em anos, estava aberta ao que a vida tinha a oferecer. Ela saiu da exposição naquela noite com o coração leve, olhando para as estrelas. Seu passado era apenas uma sombra distante, enquanto o futuro parecia infinito, como o céu acima dela. Clara havia aprendido a verdade mais importante de todas. O amor mais poderoso que ela poderia cultivar era o amor por si mesma. E naquele momento, com o vento acariciando seu rosto, Clara caminhou em direção ao horizonte, um horizonte onde tudo era possível.